Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Prof. Michele e hoje nós vamos ter a nossa aula de redação embasada no módulo 6, capítulos 17 e 18, onde o nosso tema norteador é tomar posição, certo? Vem comigo então e vamos prestar atenção em todos os conteúdos que serão abordados dentro deste módulo 6, inicialmente capítulo 17. Que são artigo de divulgação científica, resenha e sinopse. Bom, a opinião na ciência e na cultura, né? Então, quando nós abrimos o nosso módulo 6, capítulo 17, nós nos deparamos com essa história em quadrinhos, onde o Einstein pega, então, uma exclamação e transforma ela em uma interrogação e ainda afirma que, deste modo, está bem melhor. O que o Einstein quis dizer com isso? Bom, ele quis dizer que grande parte das vezes perguntas se revelam mais importantes do que as certezas. E no mundo da ciência isso não é diferente. Na esfera da cultura, as opiniões e as reflexões propostas podem levar o outro a questionar a realidade. E é exatamente o que nós estamos passando nesse momento de pandemia. Nós estamos questionando, perguntando, interrogando, porque tudo é uma questão cultural, certo? Então, a partir de uma história em quadrinhos, a partir de uma questão imagética, a gente pode depreender daqui, nós podemos tirar várias interpretações. Por que isso é bem melhor? Será que é só para a ciência? Será que é só para a cultura? Será que é só para a pesquisa? Então, a gente consegue levantar muitos questionamentos e eles são muito relevantes na nossa vida, certo? Bom, o artigo de divulgação científica, então, eu trago aqui para vocês um exemplo, certo? Eu coloquei aqui do lado um exemplo, onde o título é O que pensam estudantes sobre a carreira científica? Na verdade, então, o artigo de divulgação científica, muitas vezes, ele é noticiado, ele é divulgado através de jornais, de revistas e sites, e tem como função predominante a informação. Mas alguns desses veículos de comunicação eles vão ultrapassar essa função, analisando, investigando e opinando. Além disso, há publicações especializadas em divulgar resultados de pesquisas e descobertas científicas a leitores que não são necessariamente especializados. Então, aqui eu coloco para vocês uma breve apresentação do que seria, então, um artigo de divulgação científica e eu já coloco uma observação logo abaixo para vocês, no rodapé. Ler o texto para ficar na história, páginas 6 e 7, e ler a página 8. Por quê? Porque vocês vão acompanhando no módulo e vão assistindo aqui para que vocês consigam compreender melhor todos esses conteúdos que estão sendo apresentados dentro do módulo 6, capítulo 17, certo? Bom, quais são as principais características do texto de divulgação científica, então? Ele vai abordar fatos científicos provenientes de estudos e pesquisas, ele vai transmitir dados e informações, ele vai apresentar teorias e muitos conceitos, vai falar sobre ideias, procedimentos, resultados e descobertas. Ele vai circular onde, gente? Em revistas, portais, sites de cunho educacional, científico ou ainda informativo. Ele é escrito com clareza. Por quê? Porque quem vai receber esse texto de divulgação científica precisa compreender que ele tem um objetivo. Qual é esse objetivo, então? De divulgar, né? O texto de divulgação científica, ele vai objetivar transmitir um conhecimento de natureza científica. Então, essa escrita dele precisa ser a mais clara, a mais objetiva e a mais acessível possível. Bom, coloco aqui para vocês, tá? Isso aqui está lá na página 9, para vocês observarem algumas características do gênero artigo de divulgação científica. Então, nós temos aqui o título, né, que vai sintetizar o fato, a pesquisa, a expressão, a frase de efeito para atrair o leitor. Nós vamos ter uma introdução, que vai ser a apresentação da ideia principal, geralmente é um conceito ou um ponto de vista. Nós vamos ter o desenvolvimento, que é a fundamentação, certo?
e a conclusão. E nesta conclusão nós vamos ter a síntese de toda a discussão, acompanhada de uma reflexão final sobre a relevância desse fato para a ciência e para os cidadãos. Este item aqui é de extrema importância. Por quê? Porque ele destaca contribuições, riscos, projeções para o futuro, dependendo do assunto científico que ele está apresentando. Então, se nós pensarmos neste momento de pandemia, nós vamos certamente pensar, por exemplo, em contribuições da vacina, riscos da vacina, projeções para o futuro relativas ao vírus ou à própria vacina em questão que está sendo estudada, possíveis medicações. Então, nós estaríamos pensando em algo científico e dentro disso, todos esses itens aqui que eu estou passando agora o mouse para destacar para vocês, certo? Então, a conclusão, nós vamos ter todo esse detalhamento, certinho? Então, aqui nós temos, logo no decorrer dessa imagem, que está lá na página 9, nós temos todo o detalhamento dessa finalidade e da linguagem, como eu falei para vocês, mostrando aqui para vocês, a linguagem deve ser extremamente acessível ao público. Isso que eu expliquei ali no slide anterior para vocês, certo? Então, acompanhem lá na página 9 essas características do gênero artigo de divulgação científica. Dando continuidade, então, eu deixo algumas atividades, a questão 1, 2, 3 e 4, para que a gente possa aqui dar o prosseguimento ainda dentro deste capítulo. Bom, sobre resenha, saindo então do artigo de divulgação científica, vamos para a resenha. Nós temos dois tipos de resenha, a resenha descritiva, que também é conhecida como resenha técnica ou científica, onde o autor analisa as ideias apresentadas, sua consistência e pertinência, sem apresentar juízo de valor. E nós temos a resenha crítica ou opinativa, que nesse tipo de texto os critérios de julgamento são o valor, a beleza, o estilo, que são apreciados com argumentos. Então, nós temos aqui, logo abaixo, um esqueminha, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. A linguagem usada na resenha também pode variar. O autor pode ser mais presente no texto, utilizando os verbos e os pronomes na primeira pessoa do singular ou do plural, ou manter-se ainda mais distante, expressando suas ideias sem fazer uso da primeira pessoa do discurso, certo? Então, resumindo, o que seria uma resenha? Esse gênero de texto, que de forma breve descreve, analisa e avalia uma obra, vai receber então este nome de resenha. Jornais, revistas e sites costumam trazer colunas de resenhas que são chamadas de resenhas críticas. Assim, pode haver a coluna crítica de cinema, de livros, de músicas, de shows, de política, entre outras. Então, na verdade, aqui do lado eu coloquei para vocês um resuminho do que seria então essa resenha. Na maior parte das vezes, no dia a dia, nós nos deparamos então com a resenha crítica. Muitas vezes elas estão relacionadas com a parte cultural ou com a parte política de determinados assuntos, de determinados temas abordados, certo? Bom, e o que vem a ser então uma sinopse? Já trago uma imagem aqui para que vocês consigam assimilar, como é feita uma sinopse. Então, nós temos aqui a imagem, o banner de um filme que esteve em cartaz no cinema, e ao lado nós já temos a sinopse, ou seja, nós temos um micro resumo bem curtinho, o título destacado, e nós temos as principais informações referentes a este filme, como o elenco, a direção, que tipo de filme, que gênero ele abrange, a duração, tempo de duração, a classificação etária, Poderíamos ainda ter outras informações aqui. Mas o que vem a ser uma sinopse? Bom, a sinopse é um relato breve que oferece uma visão geral de um filme, de um livro, de uma peça teatral, de shows, entre outros. Ela não pode ser confundida com a resenha crítica, porque ela não vai emitir um parecer de juízo, uma opinião.
Seu principal propósito é apenas apresentar as informações fundamentais, como enredo, como título, tempo de duração, autor, os atores, o elenco no caso, para o leitor. As sinopses aparecem geralmente em cadernos e sessões de cultura de jornais e de sites. Aqui vocês podem encontrar lá no capítulo em questão, capítulo 17, tá? Nas páginas 16 e 17, onde essas páginas trazem outro tipo de exemplo referente à sinopse. Então, vocês podem conferir no módulo de vocês, capítulo 17. Bom, mais algumas atividades então, as questões 5 e 6 e a questão 2, que está presente lá na página 24 e 25. Deixo para vocês então aqui a síntese, tá? Disso que eu apresentei para vocês agora. Então, vocês podem acompanhar no módulo 6, capítulo 17, a síntese do artigo de divulgação científica, a síntese do que vem a ser uma resenha crítica, certo? Onde nós temos aqui o objetivo do autor desse tipo de texto é fazer uma apreciação e emitir a sua opinião positiva ou negativa sobre uma determinada obra ou evento. E temos ainda a síntese referente à sinopse, certo? Onde nós temos a síntese, certo? Um resumo dos dados fundamentais para que o leitor tenha uma visão geral sobre o objeto em questão, que geralmente são filmes, shows, livros, exposições culturais, entre outros. A função, principalmente, né, a função principal da sinopse é informativa, certo? Então, é apenas informar quem tem interesse em alguma dessas questões aqui culturais, digamos assim, certo? Bom, passamos agora para o módulo 6, capítulo 18, onde o nosso carro-chefe vai ser o artigo de opinião. Então, dentro do capítulo 18, o que nos interessa para dar continuidade e linkar com o capítulo 17 é apenas o conteúdo artigo de opinião. Bom, o artigo de opinião é um tipo de texto dissertativo argumentativo, então vocês já estão mais acostumados com esse tipo de texto, porque estão produzindo esses textos desde o final do ano passado, né? Onde o autor apresenta o seu ponto de vista sobre determinado tema e por isso vem a receber esse nome. A argumentação, né? Eu vou defender o meu ponto de vista através de uma tese bem fundamentada com dados concretos, é o principal recurso retórico utilizado nos textos de opinião, que tem como característica informar e convencer o leitor sobre um assunto. Geralmente, os artigos de opinião são veiculados nos meios de comunicação de massa, que são televisão, rádio, jornais ou revistas, e vão abordar temas da atualidade, sempre coisas atuais, que estão, digamos, no nosso dia a dia, certo? Quais são as principais características do artigo de opinião, então? São textos escritos em primeira e terceira pessoa, uso da argumentação e persuasão, ou seja, o meu foco, o meu objetivo é convencer a outra pessoa. Geralmente são assinados pelo autor, produções veiculadas nos meios de comunicação, possuem uma linguagem simples, objetiva e subjetiva, dependendo da intenção de comunicação e do contexto em que se encontra, abordam temas da atualidade, novamente aqui o foco, temas da atualidade, possuem títulos polêmicos e provocativos e contêm verbos no presente e no imperativo. Deixo para vocês então aqui que vocês leiam as páginas 12 e 13 deste referido capítulo para que vocês se apropriem então do que vem a ser o artigo de opinião. Bom, então aqui vocês vão encontrar lá nas páginas 13 e 14 essa estrutura, né? Na verdade é um resumo, resumindo a organização lógica da argumentação, tá? Então nós teríamos aqui a introdução, um desenvolvimento e a conclusão. Então aqui eu deixo para vocês que vocês leiam o texto Condenados à Morte, que está na página 13 e 14, que é do autor Luiz Rufato,
para que vocês possam compreender a estrutura, esta aqui em questão, onde é possível observar a organização lógica da argumentação. Então, esse passo a passo aqui que eu mostrei para vocês. Introdução, desenvolvimento e a conclusão, certo? Bom, o que tudo isso que foi apresentado para vocês, por que tudo isso é importante? Porque quando vocês forem fazer alguma prova de vestibular ou até mesmo o Enem, vai ser exigido a produção de um texto em prosa, um texto dissertativo argumentativo, sobre um tema de ordem social, ou seja, atual, e podendo ser ainda científico, cultural ou político. Então, por isso que nós vimos artigo de divulgação científica, por isso que nós vimos ali a questão da opinião, resenha crítica, porque tudo isso vai fazer com que vocês produzam, com que vocês afinem, certo? A coerência do texto de vocês. Os aspectos a serem avaliados relacionam-se às competências que devem ter sido desenvolvidas durante os anos de escolaridade, ou seja, durante todo o processo de aprendizagem da escrita de redação, certo? Na redação, você deverá defender uma tese, ou seja, por meio de argumentos consistentes e estruturados com coerência, tudo que eu já falei anteriormente, certo? Seu texto deverá ser redigido de acordo com a modalidade escrita formal da língua portuguesa. E, por fim, deverá ser elaborada uma proposta de intervenção para o problema apresentado, sempre defendendo, sempre respeitando, na verdade, os direitos humanos, certo? Bom, então o que vai acontecer numa prova de vestibular, no Enem ou num concurso público? Digamos que vocês têm uma prova de redação. Vocês vão receber o tema, ou seja, o assunto que precisa ser desenvolvido, abordado. Vocês precisam criar o ponto de vista de vocês, a defesa de vocês sobre este assunto. Vocês precisam criar os argumentos de vocês com embasamento consistente nos dados passados. E, através disso, vocês precisam pensar em uma solução, que é a tal chamada proposta de intervenção, e que esta solução ela seja possível de aplicabilidade, ou seja, que não seja uma coisa assombrosa, ou que seja algo que realmente, que de algum modo, ela poderia vir de fato a acontecer, certo? Então, quando nós falamos numa escrita de dissertação, nós estamos falando nesta escala aqui: tema, tese, argumentos e proposta de intervenção. Então, no Enem, principalmente no Enem, nessa organização textual, exige-se a conclusão com proposta de intervenção, respeitando os direitos humanos, o que requer do candidato a problematização do tema, ou seja, ele deve compreender, o candidato que está fazendo o Enem, ele deve compreender, então, o tema proposto, o assunto proposto, como um problema sobre o qual ele deve refletir e propor soluções plausíveis de acordo com a realidade e que poderiam vir a ser implementadas. Então, é exatamente o que eu mencionei para vocês anteriormente. Então, eu tenho que pensar numa redação de Enem como se eu estivesse ali, como se eu estivesse sugerindo uma solução para um problema existente. E que esta minha solução, essa sugestão, ela possa ser possível de acontecer, ou seja, possa ser implementada. Deixo aqui então a leitura da página 16 e 17 para vocês conseguirem afinar a minha explicação com o que está sendo proposto ali. Bom, bem no finalzinho, gente, aqui do capítulo 18, nós temos uma página, aliás duas, né, onde nós temos o título #Juventude Conectada. E aí nós temos vários balõezinhos de fala, onde nós temos o que dizem os jovens sobre isso, ou seja, sobre o tema, sobre o assunto Juventude Conectada, e ainda na página seguinte, na página 25, o que dizem os especialistas sobre a juventude conectada. Então, eu quero que vocês observem os diferentes pontos de vista que foram propostos tanto pelos jovens quanto pelos especialistas, certo?
De fato, é preciso que vocês prestem atenção na explicação que está logo no início da página 24, onde eu estou aqui sinalizando neste momento, que vocês prestem atenção neste infográfico, aqui nessa imagem autoexplicativa, nestes percentuais, certinho, e nas falas que foram propostas aqui, nas opiniões que foram emitidas. Por que isto aqui é importante? Porque nós vamos dar sequência na próxima aula, certo? Sobre estes pontos de vista. Não vai ser um conteúdo que vai ficar solto, ele vai estar conectado com o próximo conteúdo da nossa próxima aula, certo? Então, eu preciso realmente que vocês deem uma certa importância para estas duas páginas aqui, página 24 e página 25. Leiam com atenção todos os pontos de vista que foram apresentados, certo? Bom, coloco para vocês a síntese, então, do capítulo 18, módulo 6, capítulo 18, onde nós temos aqui o que seria a crônica argumentativa, mas que não é o nosso carro-chefe aqui, certo? O nosso carro-chefe aqui é o artigo de opinião, é este terceiro item aqui, onde nós temos que a estrutura e a linguagem de um artigo de opinião estão ligadas ao estilo do autor, ao perfil do público leitor e do veículo em que o texto é publicado. Nesse tipo de texto, além de defender uma tese, o autor procura convencer o leitor a respeito de suas convicções, ou pelo menos levá-lo a uma reflexão. Então, o autor ele sempre vai tentar fazer o convencimento, vai tentar persuadir o leitor. Se ele não conseguir, pelo menos ele vai tentar fazer com que esse leitor reflita sobre aquele tema, sobre aquele assunto proposto. Certo, galerinha? Bom, acessem o canal da Prof. Mimi. Hoje foi muito teórico, certo? Nós tivemos aqui uma aula totalmente embasada no módulo 6, nos capítulos 17 e 18. Agradeço a atenção de vocês e não esqueçam, na próxima aula nós teremos a continuidade deste conteúdo, certo? Beijo e até a próxima!